Agora, nós sabemos também que, a partir de 2004, principalmente, o país voltou a crescer. E talvez vocês possam me questionar, bem, mas se o país voltou a crescer, talvez a opção tenha sido correta. Talvez, então, valha a pena aqui, eu peço por gentileza a próxima transparência, fazer aqui um breve parênteses a respeito do que de fato aconteceu, especialmente entre 2004 e o ano de 2008, quando nós tivemos taxas de crescimento acima da taxa de incremento populacional, de forma sequencial, coisa que me parece não ocorrer desde os anos 70 aqui no Brasil. Então, para muitos, houve uma correção nas atitudes do novo governo que manteve intacta a política macroeconômica. Eu pondero que, na verdade, a grande variável que determinou, inclusive, essa trajetória de crescimento econômico nesses anos de 2004 e 2008 foi justamente o panorama externo. Esse panorama externo propiciou também alguma novidade nas nossas contas externas. Vocês observem, por favor, que a partir de 2002 nós tivemos aí um crescimento muito expressivo da balança comercial em função, especialmente, de uma situação internacional magnífica, puxada especialmente pelas economias asiáticas, tendo à frente a economia chinesa, grande demandante de produtos agrícolas e de produtos minerais. Itens que fazem parte de maneira muito forte da nossa pauta de exportações. Então, nós ampliamos, vocês veem aí, a balança comercial, o saldo da balança comercial evolui de maneira muito significativa até o recorde de 2006, quando atinge 46 bilhões e meio de reais. E isso foi importante porque nos permitiu, pela primeira vez, depois de muitos anos, respirar aliviado, porque apesar da pressão permanente e crescente da conta de serviços e rendas, vocês observem aí que ela não para de crescer. E isso é resultado da desnacionalização da economia brasileira. A carga de pagamento de remessas e dividendos ela é crescente, para que vocês tenham ideia, nesse recorde aí do prejuízo na conta de serviços e rendas, agora em 2008, de 53 bilhões, 33,9 foi remessa de lucros e dividendos, foram remessas de lucros e dividendos, 7,3 foram pagamentos de juros do endividamento externo, que, para muitos, acabou, não é isso? E isso permitiu justamente uma folga nas nossas transações correntes. A gente sai de um déficit de 7,6 bilhões de dólares para uma situação de superávit de 14 bilhões em 2005. Porém, e é isso que eu quero chamar também a atenção dos nossos parlamentares, com todo o respeito, a partir daí, e apesar inclusive da balança comercial produzir um saldo expressivo em 2007, vocês observem que o saldo em transações correntes ele despenca justamente entre 2005 e 2007 e volta a ser deficitário em 2008. E aqui cabe uma observação, uma crítica também em relação à essência do modelo. O modelo, além de nos endividar de uma maneira muito forte, cria constrangimentos ao crescimento econômico. Taxas de crescimento acima de 4,5% ao ano dentro desse modelo torna-se indesejável. Não sem razão, no final de 2007, portanto, antes dos sintomas mais graves da crise externa, que já apareciam em 2007, mas explodiram principalmente no segundo semestre de 2008, a discussão no âmbito do governo Lula, justamente, que como todos nós sabemos, tem uma área dita desenvolvimentista e outra área dita monetarista, se debatia frente justamente ao seguinte dilema. Frente a essa deterioração das nossas contas externas, temia-se que o Banco Central voltasse a elevar a taxa de juros de maneira significativa. E conselheiros do presidente Lula, então, saíram com aquela ideia, inclusive, de termos um déficit nominal zero, que implicaria elevar às alturas o superávit primário. E tudo isso por quê? Porque dentro do modelo, veja bem,
nós não podemos crescer de forma continuada, sequencial, ano após ano, mais de 4,5%. Isso deve ser também um objeto de muita preocupação e reflexão de todos nós. O Brasil é um país que, com as suas lacunas, precisa crescer a taxas de 9%, 10% ao ano durante 20, 30 anos, para fazermos frente aos enormes desequilíbrios que o nosso país tem. Eu citei aqui no início, nós temos aí um sistema de saúde que precisa ser inteiramente alterado, sistema de educação que precisa ser inteiramente alterado, investimentos pesados em infraestrutura. Como pensar e nos contentar com a taxa medíocre de crescimento em torno de 4,5%, 4%? Essa foi a taxa que o governo, inclusive, festeja, no momento em que todas as economias em desenvolvimento, nesse período de 2003, não foi o caso do Brasil, mas para todos os países em desenvolvimento, as taxas foram muito expressivas até 2008, até a eclosão da crise. E nós nos contentamos aí com um crescimento em padrões, em alguns anos, semelhante ao Haiti. E isso pode ser, talvez, uma grande vantagem em relação ao período do governo Fernando Henrique, mas, frente às nossas necessidades, convenhamos, isso é um verdadeiro suicídio. Mas, apontando, portanto, essa contradição entre o modelo e o crescimento econômico, então, eu aqui assinalo, é necessário mudar o modelo econômico. Não podemos nos desviar dessa discussão, não somente porque ele endivida de maneira espetacular o Estado, como ele nos impede de crescer. Mas eu quero voltar aqui, já que o meu tempo certamente está avançando, ao problema da dívida, inclusive a situação hoje. Eu já vou finalizar. A dívida interna hoje já ultrapassa a marca de 1,8 trilhão de reais. O governo procura apontar que o estoque dessa dívida é de 1,3 bilhão. Na verdade, ele não inclui as chamadas operações de mercado aberto. Essas operações de mercado aberto merecem a atenção dos senhores parlamentares também. O deputado me mostra ali uma matéria jornalística que afirma que bancos buscam proteção em títulos. Os bancos, historicamente, têm procurado proteção em títulos, inclusive no momento mais grave da crise, quando o compulsório foi reduzido, quando se reduziu a taxa de juros, os bancos continuaram a correr para os títulos públicos. Para discriminar melhor esse total aí da dívida, eu peço, por gentileza, que seja apresentada a transparência aí de número. Bem, aqui é simplesmente o dado da dívida externa, inclusive comparado com as nossas reservas internacionais. Em geral, é dito que o problema da dívida externa não mais existe em decorrência justamente das nossas reservas, que seriam maiores do que a própria dívida externa. Em primeiro lugar, essa é uma contabilidade que precisa ser, pelo lado da dívida externa, precisa ser melhor explicada. O Banco Central não contabiliza a dívida entre as empresas sediadas aqui no Brasil e as suas matrizes. Se a gente agrega isso, e foi o que eu fiz aqui nessa tabela, a gente observa que há um desequilíbrio. Agora, não tem também cabimento comparar reservas internacionais com a dívida externa. Se a comparação dever ser feita, deveria ser com o nosso passivo externo, com todos aqueles direitos de estrangeiros aqui dentro do Brasil, e que hoje deve estar em torno de 1 trilhão de reais, então isso de dólares, ou melhor dizendo. Então isso é uma questão extremamente grave que deveria merecer também a preocupação. Mas eu peço, por gentileza, que seja passado a próxima. Bem, aqui então é a evolução dessa dívida externa ao longo do tempo, inclusive assinalado ali um momento em que, no final dos anos 70, houve uma elevação espetacular da taxa de juros e nos conduziu não somente o Brasil, mas os países em desenvolvimento, os países do terceiro mundo, para a chamada crise da dívida externa nos anos 80.